Nesse vídeo você vai saber tudo sobre, de certo modo, a possível prisão aí do Bolsonaro. Essa que é a realidade e por que o Bolsonaro vai ser enjaulado, tá? Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E nesse vídeo você vai saber sobre novas revelações aí, a nova prova que muda tudo e, consequentemente, complica a vida do Bolsonaro. O Bolsonaro agora está em pânico e eu vou te dizer o porquê, né? Saiu uma nova matéria no jornal do O Globo mostrando detalhes da delação premiada do Cid e eu vou falar isso daí pra você. Mas antes de mais nada, já deixa um like, porque de certo modo o Bolsonaro já foi condenado, né, no Tribunal Superior Eleitoral e agora está a caminho de ir pra jaula. E aí você deve estar falando assim: ah, Cláudio, mas não, isso não é possível porque, né, não existe essa possibilidade. Bem, o negócio agora ficou mais complicado, a situação de Bolsonaro piorou. Essa que é a realidade. Ele estava, de certo modo, puxando um couro, né, para ver se, de certo modo, tinha um apoio popular, mas parece que não. Agora a Polícia Federal tem provas aí significativas e eu vou dizer para você por que é que os golpistas, né, não saíram de frente do Exército. Quem era, de certo modo, quem estava apoiando o Bolsonaro, de certo modo, a dar um golpe ou não, né, dessas pessoas, né, que são aí, de certo modo, das forças, né, das Forças Armadas. Você vai saber também aqui nesse vídeo, né, o porquê que o pessoal não saiu e se Bolsonaro já estava sabendo do golpe ou não, porque tudo gira na base disso daqui. Será que ele sabia ou não? Será que o Bolsonaro tinha alguma coisa a ver ou não com tudo isso? Isso é o que importa para você que tá aí do outro lado, tanto para o cara que é de esquerda, tanto para o cara que é de extrema direita. Essa que é a realidade. Você quer saber essa verdade? Eu vou dizer a verdade para você. Fica aí até o final do vídeo para você saber, porque esse é um vídeo, pessoal, diferente, porque ele dá 2 vídeos daí para mais. Olha, o que saiu no jornal O Globo aqui é um negócio assustador. A Polícia Federal investiga relato de Cid sobre a atuação de Bolsonaro na elaboração de decreto golpista. Militar contou que ex-presidente pediu alteração em texto que previa a prisão de autoridades. Quem é essa pessoa que o Bolsonaro queria que fosse para jaula? Quem é? Era um ministro, 2, 3, 4, 5, 10. 10 não pode ser 9? Quem será essas pessoas que o Bolsonaro queria ir para jaula? Será que era uma? Será que era 2? Eu vou contar tudo isso daqui para você, cara. É assim, você vai ficar abismado com tudo isso. Já deixa um like, que é de graça, e vamos lá. O que acontece aqui, ó? Vamos lá, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco do texto para você enxergar melhor, né? Se fosse o Bolsonaro, para Bolsonaro ver a joia melhor, né? Mas aqui eu acho que vai dar para você ver e foi até demais aí um pouco da alteração do texto. Bem, eu acho que agora dá. A Polícia Federal investiga o relato do ex-ajudante de ordem da presidência, Mauro Cid, de que Jair Bolsonaro atuou diretamente na discussão da elaboração de um decreto golpista para impedir a troca de governos aí após as eleições de 2022. Segundo o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-presidente pediu a alteração ou seja, o Bolsonaro já sabia. Desculpa, gente. Então, o Bolsonaro ele já sabia que tinha tido a minuta golpista e ele pediu para mudar. Ele fez a alteração. Agora, quem será que o Bolsonaro queria que prendesse? Porque aqui ele pede para poder fazer uma alteração para prender alguém. E é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou são ministros? A gente vai saber. O ex-presidente pediu alteração em uma minuta do documento que determinava a prisão de autoridades, né? O documento tinha mais pessoas de autoridades no Brasil. Olha só que absurdo. E a realização aí de novas eleições no país. O militar fechou um acordo, o Cid, né, fechou um acordo de delação premiado com a Polícia Federal, homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, tá, do Supremo Tribunal Federal. Os fatos narrados na colaboração estão sendo checados pelos investigadores. Procurada, a defesa de Bolsonaro diz que não vai comentar o assunto porque é muito grave, é só por isso. Por isso que a defesa do Bolsonaro ela não vai comentar, porque a coisa aqui ficou feia pro Bolsonaro. E isso daqui não é clickbait, não. A situação, a prisão parece que se aproxima.
Não é o Bolsonaro que se aproxima da prisão, é a prisão que vai chegando ali perto da casa dele. Eu acho que você vai descobrir aqui coisas que você vai falar assim, bem, os caras vão montar um presídio lá perto da casa do Bolsonaro. Porque aí tá dizendo aqui, a defesa disse que não teve um acesso ao material. Mas, ó, isso aqui é muito importante. Segundo 3 pessoas com acesso ao teor do depoimento, Cid, o coronel Mauro Cid, contou à Polícia Federal que recebeu de Felipe Martins, ex-assessor da presidência, um decreto, uma minuta aí de um decreto golpista com diversas páginas elencando aí supostas interferências do Poder Judiciário no Executivo, ou seja, do STF, no caso aí, no cargo do Bolsonaro, e propondo medidas antidemocráticas, tá? Então, salvo engano, é isso. Suposta interferência do Poder Judiciário no Executivo, é isso mesmo, tá? O esboço desse documento, de acordo com o militar, terminava com a determinação de realização de novas eleições e a prisão de autoridades, sem especificar quem executaria a ação. Ou seja, tinha que prender. Eu vou contar mais aqui pra você, calma, fica tranquilo. Eu vou contar pra você. Tinha que prender, né, autoridades, né, diretamente do Poder Judiciário, colocar na jaula, né, enjaular. E eu vou dizer pra você quem é essa autoridade e, de certo modo, colocar essa pessoa na jaula e fazer novas eleições, tá? Então tá aqui, e aí você fala assim, mas com base em quê, Cláudio? O Mauro Cid, só nas falas do Mauro Cid? Não, cara, fica tranquilo. A Polícia Federal é uma das polícias mais, né, técnicas do mundo, tá? Tá aí entre as mais técnicas, é claro, né? Tem ali, né, sempre tem uma ou outra falha, mas de modo geral é uma das mais técnicas e ela não vai simplesmente chegar e falar assim, vamos colocar o Bolsonaro na jaula. Não, não é assim, tá? Existem todos os critérios, eu vou contar isso aí pra você, você vai saber, tá? Então vamos lá, tá? Não falou quem é que iria prender a pessoa, o ministro dos ministros do STF. Eu vou te dizer quem é o ministro. Após ler a minuta, de acordo com o relato de Cid, Bolsonaro pediu para alterar a estrutura do texto, mantendo a convocação de novas eleições e apenas a prisão de uma pessoa. Aquele lá, Xandão, é isso mesmo, tinha que prender Xandão, presidente do Superior Tribunal Eleitoral. As demais autoridades aí, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, no caso da época, eu só me engano, Lewandowski, dentre outros aí, esses não. O Barroso, o outro lá, o Toffoli, tá? Esses não seriam presos, mas tinha um cara que esse sim tinha que ser preso, segundo aí o que nós estamos vendo. O ex-ajudante de ordens. Aí o Bolsonaro pediu para poder tirar, tá? O nome dessas pessoas. O ex-ajudante de ordens afirmou aos investigadores que só soube da existência do rascunho do documento quando Felipe Martins lhe apresentou uma versão impressa e em formato digital para que fossem, né, feitas as mudanças pedidas pelo ex-presidente. E aí tem aqui, ó, o Bolsonaro fez reunião com militares. Tem um fato aqui que é extremamente importante, ó. Antes de mais nada, já aproveita e já deixa um like, é de graça. Aqui no trecho, no texto aqui, tem uma parte que vai falar, né, sobre a questão lá dos por que os golpistas não saem de lá da frente dos quartéis, porque supostamente o Bolsonaro não queria que eles saíssem, tá? Eu vou ver se eu consigo pegar aqui para vocês terem mais ou menos uma noção. E teve um encontro também com o Bolsonaro, com os comandantes, e aí você já sabe do que resultou, a bagaceira foi feia. Como revelou a colunista da Globo, Bela Megali, no encontro entre Bolsonaro e o chefe das Forças Armadas, o almirante... Olha, gente, aqui, ó, é assim, ó, o golpe não saiu por um triz, né? Só não saiu porque, olha, só Deus para ter misericórdia. Porque ele encontrou, que você vai ver aqui um pouco mais da matéria, o Bolsonaro encontrou lá com o chefe das Forças Armadas e o almirante falou assim, eu tô fora disso daí, tá? Eu tô fora. Aí teve um outro que falou assim, não, eu tô dentro. As minhas tropas estão prontas. Agora é brincadeira? O cara usar as tropas, o dinheiro do povo brasileiro contra o povo brasileiro? Tem que ser, né? Você já sabe o que tem que acontecer com esse cidadão aí. Tem que ser responsabilizado, julgado e pular fora. Não tem espaço pra isso. E aí você vai falar, mas você tá falando isso é porque era do governo Bolsonaro. Cara, não tem espaço pra isso. Não tem, tá? Vamos lá, porque o negócio aqui é que ele vai esquentando, né? Ele vai piorando aqui.
você fala assim, ah não, mas acabou. Não, as coisas vão piorando, vai ficando pior, tá? Aqui você vai lendo e vai ficando pior. E aí tá dizendo aqui, ó, o Bolsonaro teria, o almirante Garnier, né, então comandante da Marinha, teria dito ao Bolsonaro que os seus homens estavam prontos para aderir um chamamento. Já o responsável pelo Exército, o general Freire Gomes, afirmou que não embarcariam em um plano golpista. Ixi, falou lá pro Bolsonaro lá na cara. O Garnier, a Marinha falou que isso não tem nada a ver com isso. Garnier, né, não falou nada. A Marinha reiterou que quem participou disso aí tem que ser supostamente punido, tá? Ou punido. E tem mais outras coisas aqui que vai piorando. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, para vocês terem mais ou menos aí uma noção, em busca das provas. Aqui é um outro fator também que é extremamente importante. Isso aqui realmente chocante, tá? Enquanto isso, deixa um like, porque ajuda demais, e comenta aí a sua opinião. Será que o Bolsonaro tava com raiva do Alexandre de Moraes? A delação de Cid é considerada um ponto de partida das investigações da Polícia Federal, que tentam avançar em outros elementos que corroborem as informações passado pelo ajudante. E aqui tá dizendo aqui, ó, uma das provas, né, obtidas aí pela CPI do 8 de janeiro é um e-mail, ou seja, tem e-mail, tem prova e tal, né, em desfavor do Bolsonaro. O documento foi digitalizado e aí mostra, tem uma série de mensagens de WhatsApp, enfim, aquela bagaceira feia, o relógio e mais outras coisas mais. A Polícia Federal também analisa áudios e mensagens de aliados de Cid. Tudo isso vai complicando mais a vida do Bolsonaro. De acordo com as mensagens pela Polícia Federal, a trama golpista insuflada por apoiadores de Bolsonaro envolvia contornar a resistência do comando do Exército e contestar o resultado das eleições e convencer o comando aí de operações especiais, né, formado pela tropa de elite. Então tinha, olha, se não der certo com o Exército, vai com outra coisa e tal, e aí vai. Tá, e aqui mostra um pouco mais sobre a situação. Aqui essa parte aqui também é extremamente importante, é onde fala por que a Polícia Federal aceitou as delações de Cid. As mensagens descobertas pela Polícia Federal no celular de Cid foram determinantes para que o ex-ajudante de ordens fechasse um acordo de delação premiada. Não tinha outra opção. Encontrou lá no celular dele. Se ele não falasse, ele ia ficar preso lá 30 anos. Então, já que encontrou, a casa caiu, tá? A Polícia Federal também investiga, né, se o general da reserva Braga Neto estava envolvido nessa situação aí. Braga Neto por meio... Aí, gente, ó, isso aqui é tão sério isso daqui, essa parte do Braga Neto, que eu só tô pegando aqui, tô descobrindo com você agora, né, que é o seguinte, parece que eles já mudaram já, e aí já tiraram o Braga Neto, porque já sabia de um pouco dessa delação, já tiraram o Braga Neto de lado, e agora estão colocando o Ramagem, supostamente, para disputar a eleição lá municipal em 2024. Ou seja, os caras não fazem nada, fazem uma bagaceira no Brasil e agora querem fazer uma bagaceira lá no Rio de Janeiro. Agora, cabe o pessoal ficar de olho nisso aí, tá? Então tem a situação Braga Neto já fora, né? Essa aqui é a realidade, vai cair, né? Supostamente. E de acordo com um relato de Cid, Braga Neto costumava atualizar Bolsonaro sobre o andamento das manifestações golpistas e fazia um elo entre o ex-presidente e os integrantes do acampamento antidemocrático. Eu vi um grande youtuber aqui de esquerda falando sobre isso. À época, ninguém não deu tanta repercussão no caso, e tá aí o Braga Neto aí, ó, né, com o relato que o Braga Neto tava fazendo uma ponte entre Bolsonaro e os golpistas e o Brasil à deriva, tá? É preciso estar... o Bolsonaro falando aqui, ó, salvo engano. O presidente está bem, está recebendo gente. Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar agora. Então, isso aqui foi uma fala do Braga Neto, tá? Então, tá aqui outras situações. Tem outras coisas aqui que piora a situação do Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Acampamento. Mas tem uma parte aqui que fala, né, do duelo aí por que como é que eu posso mencionar? Por que os caras não saíam de lá? Porque o Bolsonaro falava que precisava, de certo modo, ter um apoio popular para, de certo modo, dar o golpe, ou pelo menos, né, convocar aí novas eleições, porque sem apoio popular, era por isso que
Os acampamentos supostamente não eram desmanchados em hipótese alguma e eles estavam lá recebendo comida, recebendo lanche de modo geral, todo tipo de refrigerante, todo apoio financeiro era por isso. Então, o que nós vemos aqui é uma das coisas mais absurdas que você tem acompanhado, eu até já passei aqui do horário, mas que você tem acompanhado e um dos piores momentos da qual o Brasil já viveu depois de 1964, né, da ditadura que era apenas 7 dias, durou aí 20 anos, 21, algo do tipo. Então esse é um dos piores momentos e quase que nós estávamos aí prestes a afundar em uma nova ditadura que provavelmente iria durar aí 20, 30, 40, 50 anos. Olha para você ver o nível que é a pessoa ter consciência de voto ou não. Porque, de certo modo, se uma parte da população começa a ver que o Bolsonaro não é um cara legal para estar lá, não teria nem votado e colocado ele como presidente. Ou seja, os caras estavam, de certo modo, gastando dinheiro público que poderia ser investido em um hospital, na segurança pública, de modo geral, na economia, tirar esse monte de gente que tava passando fome aí nas ruas, entrando na fila do caminhão do lixo lá, pegando osso. Ao invés de estar gastando dinheiro nesse povo, no povo brasileiro, o cara estava planejando, né, utilizando as Forças Armadas contra o seu próprio povo, né, aí o povo brasileiro. E há quem ainda vote nessa pessoa que é o Bolsonaro, que é condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e vai ser condenado, consequentemente, goste ou não do que eu vou falar, mas ele vai ser condenado novamente. Essa que é a realidade. Na minha visão, se tiver provas que ele realmente, provas concretas, é claro, não quero nenhuma injustiça aqui contra o Bolsonaro, mas se tiver provas que ele estava aí participando dessas coisas absurdas, que a gente já tá vendo aí que o Braga Neto tá sendo rifado e dentre outras coisas, ele não se manifesta, não fala sobre a situação, não fala sobre a situação das joias. Se tiver prova que tudo isso ele está envolvido, tem que ser responsabilizado. Isso porque, se ele não for responsabilizado, de certo modo vai dar espaço para que outros aventureiros golpistas aí, de certo modo, venham causar esse estrago. E é realmente uma pena, porque era um cara aí, de certo modo, que tinha a possibilidade de mudar a história do Brasil, para melhor. Mas, infelizmente, né, não se deixou levar aí pela vaidade e, de certo modo, como já sabia, consequentemente, que tinha feito aí várias barbaridades durante todo esse tempo, aí, né, ele sabia que ele ia ser enjaulado. É como você faz uma coisa muito ruim, essa que é a realidade, você quer sair de lá às pressas, no caso dele, queria ficar, né? Por quê? Se entrasse um outro presidente, iria descobrir todas as maracutaias. Vê se quem agiu de modo legal ou quem, de certo modo, tava aí sempre trabalhando para poder ajudar o menos favorecido, tava preocupado com isso. Não tava preocupado. Você quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Você vê a Erundina preocupada em perder cargo? É assim, né? Eu não tô fazendo aqui, nem conheço a Erundina, mas você vê a Erundina preocupada em perder cargo? Não tá preocupada. Entende como é que é? Porque é uma pessoa que provavelmente deve ter andado aí pelo menos 99% se não 100% das vezes, seguindo a lei. Você vê outras pessoas aí preocupadas, dentre tantos outros, aquele outro Mojica lá, Pepe Mojica, né? Você vê a Dilma preocupada com qualquer irregularidade? Pode não ter sido, teve a sua popularidade derrubada, né, pelos golpistas, essa que é a realidade, mas não tem nada que possa condenar. E o Bolsonaro tem um bocado de coisa. Então, gente, ó, eu vou dizer, falar sobre esse cara realmente é uma lástima. Sinceramente, eu respeito a opinião, de verdade. Se você vota nele, no Bolsonaro, eu respeito a sua opinião, mas eu, sinceramente, acho que é realmente uma vergonha. Ele jogou, de certo modo, até as Forças Armadas num local aí, né, rebaixou, pelo menos jogou uma noda na imagem das Forças Armadas. Como pode, né? Nenhum presidente é dono das Forças Armadas, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Dilma, nem FHC, nenhum, né? As Forças Armadas está para poder servir o Brasil. Aí o cara tá querendo jogar as forças, pelo menos aí, né, tentou jogar. Ainda bem que não deu certo, graças a Deus, esse golpe. E o pessoal sabia que realmente não ia dar certo isso aí, porque seria realmente um fracasso, né? Um fracasso, talvez, né, se é que essa palavra é retumbante. Enfim, ó, é o seguinte, agradeço a todos vocês aí. Tem o
O link aí abaixo, o link não, tem o Pix aí abaixo, se quiser contribuir, contribua. Se não, você já me ajudou demais até aqui, mas só pra gente trazer novos jornais, fazer assinaturas maiores aí, pra trazer todas as informações possíveis pra você. Você vê aí, se não fosse a matéria do Globo, eu não teria trago essa notícia com tanta propriedade assim, tá? Então é isso, dá essa força, dá essa moral pra gente, e a gente vai se falando. 8h30 tem vídeo aí. Abraço, valeu, faz um L, obrigado gente, abraço.